a sua luz. Tu não somente perdoa, mas purifica também, ó Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 6. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Paulo, o título já está falando que a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Diga glória a Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Aleluia. Para a nossa glória. Eita maravilha. Olha aí, irmãos. Para a nossa glória, pastor. Sim. Nós somos exaltados e mandamos a glória para Deus, porque o homem de Deus, ele reconhece que o poder vem só de Deus, mas há de conver que o homem de Deus, ele tem muitos privilégios quando Deus começa a usar ele, e por isso ele diz para a nossa glória, para a nossa alegria. Então, o versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Você pode, às vezes, de vez em quando, acontece até com você, de você estar num canto, uma pessoa até bem ao seu nível superior de entendimento, de estudo, tudo, chega para você e você traz uma palavra de Deus e ele fica meio que boca em aberto, fica meio surpreso. Oxe, como é que ela diz? De onde é que vem essa palavra, essa sabedoria? Fulano disse isso, e era o que eu estava precisando ouvir, porque Deus, ele faz assim. Amém? Deus faz assim. Então, a sabedoria do mundo não se compara com a sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizendo assim, versículo 9: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diga glória a Deus, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o quê? O ama. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, a melhor coisa que pode lhe acontecer é você amar o Senhor. Aleluia. É amar o Senhor, porque Ele tem coisa grande para a sua vida. Os seus olhos nunca viram o que Deus vai te mostrar. Diga glória a Deus.
Seus ouvidos nunca ouviram. Você estudou muito, você é estudado, você já conversou muito, você é muito rodado de viagem, tem muito conhecimento em cidade, mas você nunca ouviu o que Deus vai lhe mostrar ainda, vai falar para você. Você ouviu conversa de homens, ensinamento de homens, mas Deus tem coisas que só entrega para os seus. Deus tem um segredo, irmãos, com o seu povo, e através do seu povo vai revelando ao mundo. E aí ele está dizendo assim: nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizendo assim, irmão, veja bem. Louvado seja Deus. Verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Deus tem revelado, irmãos, na palavra e através do seu Espírito, todo o seu projeto, todo o seu caráter, a sua maneira como ele conduz o homem que ele quer salvar, tudo mesmo está aqui. E às vezes não é compreendido porque você lê, mas se o Espírito não revelar, não abrir a mente, você lê e você não entende. Mas o Espírito já revelou tudo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Pedir. Quando o aluno, está aqui uma professora, quando o aluno tem dúvida, ele vai aqui, a direção ou ao professor? Ao professor. Professor, aqui assim, eu não estou entendendo. Ela vai explicar, olha, é porque você não pegou lá na frente o texto e tal, vai ensinar. Então, o professor que escreveu essa Bíblia foi o Espírito Santo que inspirou os homens. Os homens escreveram, e os que escreveram, nem eles entendiam o que estava escrito ainda. Eram guiados por Deus e Deus ia revelando através do Espírito. E por isso, a Bíblia diz que a gente vive pela fé. Então Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Diga glória a Deus. Porque o Espírito de Deus prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Você entendeu isso? Ele diz, olha, porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, a não ser o seu próprio Espírito? Por exemplo, eu sou casado com uma missionária. Ela me conhece um pouquinho, nesse tempo que a gente mora junto. Mas tem coisas dentro de mim que ela não pode conhecer, só o meu espírito e o meu pensamento. E só se eu revelar para ela, que ela vai ficar sabendo. Se bem que quando eu estou com alguma coisa escondendo dela, ela já sabe que a gente faz alguma muganga, alguma coisa, ela já pega no ar e fica, o que está acontecendo? Não sei o quê. E aí a gente fica abrindo o jogo. Né, Paulo? Diga glória a Deus. Porque eu no convívio a pessoa vê que tem alguma coisa que não está pegando bem. Aí vai conversando e de repente chega. Então, qual dos homens sabe as coisas dos homens a não ser o seu próprio espírito? Eu posso saber alguma coisa sua se você me disser, ou se eu ver, da convivência a gente consegue algumas coisas, mas não é tudo. É como dizem por aí, coração é terra que não se passeia como é. Coração é terra que ninguém anda, né? Ah, pois pronto. Só se ele revelar. Então ninguém, a mesma coisa é Deus. Amém? Deus, ele quis revelar, está revelando, mas através do seu Espírito. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Diga assim: conferindo coisas espiritual com espirituais. Você não vai compartilhar ou perguntar a opinião de uma experiência espiritual com uma pessoa carnal, porque ela não entende, ela vai dizer que você está ficando, louca, não vai dar atenção. Você vai contar um sonho, vai dizer, você dormiu com o bucho cheio demais, teve pesadelo. Você vai contar algo para ela, fulano, eu senti de Deus algo, vamos morar? Deixa de besteira, rapaz. Que é isso? E por aí vai. Fulano, vamos para a igreja porque vai ter uma palavra muito abençoada hoje da igreja. Eu não vou não, porque a carne é diferente. Aí Paulo vai dizendo assim, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Você pode reparar que na Bíblia, Espírito Santo é sempre com E maiúsculo. Se você viu um E minúsculo, não é o Espírito Santo que está falando, é outro espírito do homem ou o espírito do sujo, que eles colocam com E minúsculo. Mas toda vez que a Bíblia se dirige ao Espírito Santo, é sempre com E maiúsculo. Amém? Conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Preste bem atenção nisso. Essa palavra Deus me deu agora de tarde e foi para você. E para alguns, é por isso que eu estou filmando, depois eu vou compartilhar, estou só filmando. E o natural e o espiritual. O 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Irmãos, porque lhe parecem o quê? Loucuras. Quanto mais o homem se distancia do altar, quanto mais ele para de vir à igreja, ele vai ficando carnal. Ele pode conhecer a Bíblia, pode ser crente, dizer que é crente, mas ele é carnal. Ele não crê nas coisas mais espirituais. Ele acha que acredita, mas agora ele está sendo levado pelo inimigo numa criação, usando a própria Bíblia para matar ele na carne e tirar o espírito. Quanto mais o homem se distancia do altar, para de cultuar, mais ele fica vulnerável ao mundo e se torna uma pessoa carnal. E ele não consegue entender as coisas espirituais. Tem culto na igreja, não tem para que ir para o culto hoje, está dando lugar à carne. As coisas vão acontecendo, ele vai carnalizando, vai normalizando. Não é normal, é assim mesmo, é porque eu tenho que passar por isso. Não, é normal, porque ele já não está mais uma pessoa espiritual. Ele está tão longe do altar que ele está seco, ele sabe da palavra, mas ele está acomodado. É acontecendo, é passando o vulto na frente dele, ele diz, foi um vento. É acontecendo, desmantela, é quebrando uma coisa aqui, desmantelando outro lado, e ele normalizando, achando que isso é normal. Porque ele está distante do altar, e não está conseguindo discernir as coisas espirituais, não está conseguindo valorizar o chamado dele, e por isso está se afastando cada vez mais. E aí ele acha chato vir para a igreja, e quando vem para a igreja fica lá fora, ainda fica conversando com um e com o outro, dando ouvidos, sai, entra, não dá ouvidos, e tem um monte de desculpa, ainda usa a Bíblia para dar resposta e favorecer as suas atitudes, dizendo
isso e aquilo outro, porque ele está distante do altar. Está distante do altar. E cada vez mais está adoecendo, está morrendo. Tem o conhecimento, sabe que Deus é bom, que tem que fazer, mas está fraco. E aí perde mais tempo com as coisas do mundo, se preocupa mais com o que o mundo está, com o que a banda do mundo está tocando, do que o que Deus está falando no dia a dia. Por isso, irmãos, tome cuidado. Quanto mais você parar de vir à igreja, quanto mais você não valorizar o que Deus lhe deu, você vai esfriando na fé. E vai chegar um ponto que você vai normalizar tudo. E você vai dizer, eu não preciso mais ir para a igreja, eu vou ser crente em casa. Não tem para que ir para a igreja, não tem para que dar o dízimo, não tem para que ofertar, não tem para que mais sair com grupinhos de oração. Eu oro em casa, eu fico em casa, eu sirvo a Deus. Está se distanciando do altar. E quando alguém fala de vir para a igreja, fazer uma campanha, fazer um propósito, fazer uma vigília, fazer uma cruzada, evangelizar, fazer algo, ele diz, não, precisa disso não, o povo está de coração duro, não tem para quê. Ele está morrendo espiritual. Ele está distante do altar e não consegue ver as coisas de Deus. Ele só luta por aquilo que a carne pode tocar, pegar. Ele só valoriza as coisas materiais. Ele está enveredado em uma luta carnal e está cada vez diminuindo a luta espiritual. E isso é muito perigoso. Eu não quero ser um homem natural. Eu quero ser um homem espiritual. Eu não posso sair do altar. Eu não posso me afastar, não posso perder a alegria de louvar, de orar, de profetizar e de sonhar com um dia melhor, dias melhores. Porque isso é possível ao que crê, meu irmão. Então o homem natural não entende as coisas do Espírito. Não valoriza. Eu passei muita fome, jejuar mais para quê? Eu não vou jejuar. Acaba fica só morrendo de fome, nem para comer. Não tem para quê, já jejuei, não aconteceu nada. Natural, normalizando tudo. Ele não acredita que Deus disse, que o Senhor Jesus, ele disse, que enquanto ele estava aqui, os discípulos não precisavam jejuar. Mas quando ele fosse tirado, eles teriam que jejuar. E os crentes de hoje não querem jejuar, não jejua e nem se esforça. Fulano, vamos fazer um jejum hoje. Não aguento não, fulano. Nem 20 minutos não aguento passar sem comer. Parece que a pessoa está esganada de fome, é só comendo. E o diabo trabalhando. E eles, não, é normal. Normal nada, irmão. É porque as pessoas estão natural. Quando você não consegue perdoar alguém, é porque você é uma pessoa natural. Quando você não consegue olhar que aquela pessoa que errou, ela precisa do seu perdão, do seu apoio, e você não ajuda porque você está natural, está na carne. E isso é muito perigoso. Porque nós precisamos olhar para qualquer situação com o olhar de Deus. Entender que todos nós somos fardados ao erro e podemos errar. Mas eu não perdoo. Eu prefiro ver o cão, mas não quero ver fulano. Eu prefiro abraçar o inferno inteiro, mas não abraçar aquela pessoa. Atitudes de pessoas carnais, que estão distantes do Espírito de Deus e precisam amar o que sai do altar, vir mais para a igreja, orar mais, ter o desejo ardentemente, irmão, no coração, que tem sido tirado pela carnalidade, pelas coisas mundanas. É o que tem acontecido, irmãos, com toda a igreja no mundo inteiro, atacada com a tecnologia, com o que tem de mais moderno, atraindo os olhares das pessoas e envolvendo até nossas crianças. E o mundo está sendo projetado para um futuro bem distante daquilo que Deus tem, porque os nossos jovens estão sendo viciados nos jogos eletrônicos, nas coisas que estão aparecendo, e muitos crentes não estão sabendo administrar essas coisas, e a cada dia que passa está piorando. E por isso, irmãos, a pessoa vai normalizando, o tempo não está normal. O que está acontecendo, irmãos, é sobrenatural. Eu não sei quanto tempo a humanidade tem, não sei quanto tempo vai demorar para Cristo voltar, mas o negócio está ficando de um jeito, irmãos,
que está complicado. Está muito complicado, mas estão tudo normalizando, porque a notícia vem fresquinha, vem em cima da hora. É a cada dia uma novidade e vai se preparando. Eu me lembro, irmãos, porque o inimigo, ele entra sorrateiramente, devagarzinho, de repente, quando ele pensa que não, ele dominou, está dominando. Eu me lembro quando surgiu aquela banda da Bahia, o El Chan, ela tocou em Caicó, eu me lembro, uma música na rádio, aquela da boquinha da garrafa, era lançamento. Logo quando tocou, meu irmão, eu vi o escândalo que deu, o povo censurando e falando mal, que era imoral, que era isso, era aquilo, e o povo criticando de fora a fora. Mesmo assim, ela estava tocando na rádio. Quando passou alguns dias, alguns meses, estava todo mundo gostando, dançando também, e pessoas que criticavam estavam dançando na boquinha da garrafa. Porque o inimigo, ele apresenta, você se escandaliza um pouquinho, mas você fica só ouvindo e vai dando trela, de repente você vai entendendo, isso é normal. Aí você vai entrando. Crente participando de bingo, de jogo, ele vai normalizando, é normal. Não é normal, é porque está no natural. Está no natural. Ele não está vivendo no espírito. E isso é muito perigoso, porque se Jesus voltar e ele estiver num jogo de futebol, ele fica. Fica, sabe por quê? Porque ali é uma competição. Você já foi para um jogo de futebol? Já fui muitos. E eu gostava de jogar futebol. Mas lá, quando um adversário fazia um gol no meu time contrário, eu xingava, eu esculambava. E às vezes o zagueiro derrubava o outro e metia a ripa e dava uma briga, um quebra-pau. Então, Deus não está nesse lugar aí. Deus não aprova esse tipo de situação. Porque é uma competição, uma rivalidade, e irmãos se odeiam. E já teve até caso de morte. Porque eles vão ali, eles encaram como se fosse uma guerra. E ali eles levam até para o pessoal. E para complicar ali do jogador que levar para o pessoal, às vezes, a torcida também, na euforia, leva para o pessoal e uma briga com a outra. E teve caso de até botar fogo em ônibus já. Por quê? Porque isso não é criação de Deus, isso não é da vontade de Deus. O inimigo opera nessa situação. A nossa batalha, a nossa vida é na oração, é no culto, é na cruzada evangélica, é na obra de Deus. E lutando para que Deus venha repreender o mal em nossa casa, família, em todos. Mas se eu vou normalizando tudo, quem é que vai ter comunhão com Deus na minha casa? Quem é que vai ser o profeta na minha casa? Se eu perco a comunhão, se eu perco a direção, se eu perco a fé. Na sua casa é pelo menos para ter um profeta, alguém que tenha visão, alguém que tenha o joelho no chão, alguém que ore, que pague preço, que creia na oração e gaste tempo com Deus. Mas as pessoas estão normalizando tudo, estão vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A levar o cão, eu mesmo não. Eu vou buscar a Deus. Vou pagar o preço. Não vou negociar com o inferno meu ministério e nem a minha salvação. E é por isso que andamos só, porque não gostamos de todos, se pegamos com todos, mas não agradamos a todos. Porque quando você procura seguir o que está escrito, você vai desagradar muita gente. Porque você não pode ter aliança com Acabe e com Jezabel. Você tem que orar por eles, mas você tem que estar ao lado do Senhor. E muitas das vezes Acabe vai botar perseguidores atrás de você, mas Deus vai te guardar no seu caminho. Que a palavra diz que o rei Acabe andou, não teve país que o rei Acabe não andou com seus homens e tropas procurando Elias. E Elias estava bem pertinho dele. Não tinha saído de Israel, mas Deus não deixou achar. Quando Deus guarda alguém, irmão, o inimigo passa assim, bate, mas não vê. Fala, mas não conhece. Porque Deus é quem tem todo o poder. Então, quando a pessoa fica natural, ele vai normalizando tudo, irmão. Ele vai aceitando muita coisa na sua casa. É normal, é isso, aquilo, não. O diabo, quando ele não pode entrar... Você já viu um ditado que quando o diabo não pode ir, ele envia um mensageiro? Ele não pode entrar, ele vai criar setas, vai enviar alguém para começar a criar a situação, para poder entrar na sua casa. Porque uma pessoa, você vai ter medo de dizer não. Dizer não, falando assim, não pode, aqui em casa nós somos crentes. E aí, o diabo vai entrando
e vai trabalhando e vai criando um monte de situação na sua casa, porque alguém cheio de demônio entrou na sua casa. Não, mas a minha casa não entra demônio. Não, mas ele entra pela legalidade, que a pessoa entra e traz coisas para lá, porque ela não tem vida com Deus e faz muita coisa que não agrada a Deus. E quando ela sai, deixa um bocado de coisa ruim. Aí você vai ter que estar muito em oração para aquelas coisas ruins sair. E ela luta por cima de luta por causa dessas coisas. Aí a pessoa normaliza, porque vai para o natural. Então, meu irmão, o homem natural não vai entender nunca que ele aceitou a Jesus para guerrear. É uma guerra, irmãos, que só vai acabar quando você morrer. Credo, pastor. Quando você morrer ou Jesus voltar. Porque até lá, irmão, é guerra. Mas eu não quero mais ser crente não, porque é guerra. Não, nós já nascemos no meio da guerra. E nós fomos libertos. Você não lembra o que Deus fez por você, não? O que Deus fez na sua vida até o dia de hoje? O que Deus lhe tirou, o que Deus fez na sua vida? Ele abriu os seus olhos, despertou você da guerra que estava lhe amarrando, lhe levando para um lugar de cegueira, e aonde o projeto era te amarrar e levar para aquele canto que ele já está. Aí você e eu também despertamos pela palavra que Deus enviou através de alguém e começamos a orar, e éramos fervorosos, orávamos, amarrava o diabo, botava o bicho para correr, e agora ninguém amarra mais, não bota para correr, porque agora a oração diminuiu, o temor diminuiu, o que era pecado antes não é mais pecado, o que a gente fechava a porta antes não fecha mais, normalizamos. Há um esfriamento em toda a igreja, mas você não pode esfriar, você precisa lutar, porque é do altar que nós nos fortalecemos. Quando criamos, mas igreja somos nós. A igreja somos nós. Deus não habita no templo feito por homens, é verdade. Deus habita em nós, mas Ele disse que para a igreja congregar, obedecer os seus líderes, os seus pastores, e seguir na caminhada da fé, porque juntos, quando Jesus ele ressuscitou e passou 40 dias ensinando os apóstolos de subir, ele disse assim: eu estou indo embora, vocês fiquem reunidos aí orando, até se cumprir a promessa do meu Pai, que não em muitos dias vai se cumprir. Ele subiu e os irmãos estavam todo dia na casa da irmã Maria, clamando e orando, clamando e orando, clamando e orando. Vai acontecer hoje, não aconteceu, mas hoje vai ser, amanhã. Ele falou, vai acontecer. Estavam orando. E eu tenho muitas promessas. Elas não vão vir porque Deus me prometeu. Elas vão vir porque eu acredito na promessa e eu tenho que ficar orando, esperando vir a promessa do alto. Não vem de baixo, não vem do alto. Então, não saia de Jerusalém até se cumprir as promessas de meu Pai. Deus lhe prometeu que vai lhe dar um casamento, que vai lhe dar saúde, vai curar o seu pai, vai libertar, mas não vem assim, porque o inimigo há forças ocultas, e você só luta com elas em oração, em adoração. Quando você adora, quando você busca, quando você vem e participa, correntes estão sendo quebradas, mas aí pessoas vêm no culto, quebra hoje, amanhã dá lugar ao inimigo, o inimigo vai, cria outras correntes e amarra de novo, porque ela não segura o ritmo da oração. Vale no mundo espiritual você ir num ritmo e procurar acelerar. Se não puder acelerar, ficar naquele ritmo, mas não pode diminuir, porque o seu adversário não para. O seu adversário, ele luta todos os dias, e ele não tem pressa para nos destruir. Mas aí vai ter pessoas que vão ouvir essa mensagem e vai dizer: eu não acredito que é assim. Amém. Porque ela está vendo do modo natural. A pessoa não quer sacrificar, ela não quer se esforçar. A Bíblia diz que é com muito esforço, é com muita peleja que o justo é salvo. Desde os dias de João. Se a pessoa não se esforça, porque a carne sabe o que ela quer? Ela quer dormir. Vamos jejuar hoje, fulano? Dá logo aquele rói na barriga. Não, fulano, hoje não dá não para jejuar. Eu estou pensando em comer aquela galinhazinha torrada, aquele peixinho assado. Não, hoje não dá não. Para amanhã.
Aí quando chega amanhã, não, falando, hoje vai ter uma lasanha na casa do irmão lá, me chamou, hoje eu vou fazer isso. Não, deixa para outro dia para jejuar. A carne não quer jejuar. A carne não quer orar. A carne não quer de madrugada orar. A carne não quer, irmão, sacrificar-se, porque ela é inimiga das coisas de Deus. A carne é inimiga das coisas de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu chamo os irmãos aqui para a gente fazer uma campanha de oração na madrugada. Aí eu pego o zap, todo mundo faça um grupozinho. Irmão, de 3 horas da madrugada, todo mundo tem que estar de pé e mandar um oi. Para confirmar que está acordado, a gente começar a oração até 4 horas, todo dia, durante 30 dias. Quer ver uma coisa? Quem vai? Aí ninguém levantou. Opa, 2 levantou, tá vendo? 2, 3 levantou. Só 3, tá vendo? 4, 5, 6, 30 dias. Ele faz um grupozinho para nós, só para nós. Aí de madrugada a gente acorda, aí todo mundo, ô glória, estou de pé. Vamos começar a oração, só para confirmar. Agora vamos lá, deixa eu dizer. Esse aqui eu não vou fazer não, mas quem sabe nós não faz isso aí, né? Quem sabe, eu estou dando um exemplo, viu, irmãos? Aí foi 5 que levantou, não foi? Renato, 1, 2, 3, 4. Foi 4. Levanta a mão, quem ia fazer? Quem tinha coragem de fazer? Só se tiver coragem mesmo. 2, 4, 5, 6. Pronto. Maciel, 7. Só um exemplo, mas se você que não levanta a mão, você foi verdadeiro. Amém? Agora abaixa a mão, os irmãos. Agora, irmãos, amanhã, eu já conversei com o Júnior. Júnior vai doar uma banda de um boi. Nós vamos preparar, vamos fazer aqui um churrascão aqui, com refrigerante, com suco. Vai ter bolo. Amanhã todo mundo vai comer de graça. Quem vem? Você vem, você não levanta a boca do que, mas você vem. Todo mundo vem para comer, irmão. Porque a carne quer comer. A carne não quer sacrificar. Você vai dar o boi, Júnior? Essa é uma brincadeira, mas se você der, nós faz. Nós faz um dia, faz uns 3 dias de jejum para bem na ressaca do jejum. Aí não dá para nada, né? Também tem que vir com o bucho cheio um pouquinho. É possível também, eu estou só dando aqui exemplo, porque a carne é inimiga das coisas espirituais. Se eu chamar para oração, para uma campanha, poucos vêm. E se vir, vem um dia, não completa. Mas se eu chamar para passar uma semana aqui de churrasco, comendo, todo mundo vem, eu vou abrir a igreja, já tem uma fila esperando aí fora. Eu vou abrir a igreja, quando chega aqui, já tem uma fila esperando. Porque a carne é assim. Porque para as coisas da carne, todo mundo vem. Vem crente, vem descrente, vem tudo. Está entendendo? Então Paulo está dizendo que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas se você começar, irmão, valorizar o que Deus lhe deu, porque Deus lhe deu coisa grande. Deus lhe deu o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, e que jamais desceu no coração de homens. O que Deus tem preparado para vocês é coisa grande. Mas o caminho é na oração. Você tem que amar esse lugar, essa igreja que Deus lhe deu. Porque você é uma pessoa espiritual. Mas aí a pessoa vai se distanciando, ela vai normalizando. As coisas começam, por exemplo, a dar errado, ela vai dizendo, vamos orar, mas é aquela oraçãozinha, vamos orar. A gente tem que começar a orar, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Os irmãos sabem que ali no presídio o que está acontecendo, eu já contei a história dos irmãos aqui, deu testemunho. Eu vou falar porque eu estou gravando e eu quero que fique gravado isso para algumas pessoas ouvir também. Para você ver o que é o mundo espiritual. 3 meses sem pisar ali, 3 meses. O inimigo atrapalhando para mim não ir lá. Criando situação para que eu não possa entrar naquele lugar. Mas no quarto, esse mês eu fui lá. Esse mês que acabou. Esse mês que acabou, hoje já é 2, é 1, primeiro. Eu olho para lá, vejo o dia 2, eu me atrapalho. Hoje é primeiro, mas o mês passado eu fui. Se eu não tivesse, era 4 meses sem ir lá. Eu fui lá. E eu fui, irmãos, debaixo de oração e consagração. E cheguei lá e eu disse, o Senhor vai entrar comigo, eu quero confirmações. O Senhor vai entrar comigo aí dentro hoje. Só eu e Deus. Cheguei lá, irmãos, eu entrei lá
na hora que eu fui passar na revista, que isso não acontece de jeito nenhum, o guarda me chamou, eu entrei, mas ele olhou para mim e disse, pode ir, não tocou em mim. É obrigado a tirar a roupa e ficar pelado. Ele não tocou, disse, pode ir. Eu digo, assim, eu já me arrepiando, eu sabendo que ele estava comigo. Entramos lá dentro. Lá dentro, tivemos a visita, eu conversei bastante. Meu filho contou para mim o que está acontecendo lá. Tudo que eu contei para você, que eu supo pela boca das outras pessoas, ele falou, realmente tem um caba lá que anda pelas paredes, até os agentes é cismado com ele. Os outros que manifestam, os agentes expulsam com pau, mas eles têm mais medo porque o negócio é mais pesado. Aí ele disse, olha, meu filho disse, fala com a diretora para você orar por fulano e fulano, por as pessoas lá, que são 3, que manifestam um negócio pesado. Para você orar, porque eu disse, se meu pai orar, esse demônio nunca mais vem aqui. Ele dizendo assim com essa certeza, eu disse para os presos, se meu pai entrar aqui, nunca mais entra demônio aqui, essa cela. Ele dizendo, peça a diretora, eu falei com a diretora, quando saí. Eu disse para ele, filho, eu disse, Raul, não vai acontecer, não vai deixar eu entrar aqui de visita, vai ter muita situação, mas eu vou falar com ela. Mas eu vou lançar uma palavra. O Deus que me trouxe até aqui hoje, quando você entrar lá, não vai ter mais demônio, porque vai ser como aquela palavra do centurião, que Jesus quis ir lá e disse, eu não sou digno de que vá na minha casa, uma palavra já é o suficiente. Eu lancei a palavra de que quando você entrar lá, Deus entra com você e o mal cai por terra, e enquanto você estiver aqui, não vai manifestar mais demônio. E aí eu saí, falei com a diretora, não consegui, porque ela estava em reunião, eu fiquei esperando, que ela disse que ia falar comigo, e eu contei a situação para quem levou o recado para ela, e eu esperei, fiquei lá. E aí, de repente, veio um agente e disse, ô pastor, a diretora não vai permitir você entrar hoje não, até porque tem um pessoal que já vem aqui, no sábado, eles resolvem sair, e hoje é dia de visita, não tem como você entrar. Aí eu estava com algumas pessoas que estavam lá perto de mim ainda, eu disse para Deus, eu fiz a minha parte, Senhor, e eu olhei para o céu, e quando eu olhei para o céu, deu um pipoco, tem um banheiro lá na caixa d'água, tipo assim, estourou uma boia dentro da caixa d'água, foi um pipoco grande, e eu olhei assim, eu digo, isso é outro sinal. Aí uma mulher que não é crente estava lá e disse, oi pastor, o sinal de Deus. Deus entrou lá, ele fez alguma coisa. Eu digo, glória a Deus, fez mesmo. Vim para casa, estou dormindo. Quando eu estou dormindo de terça para quarta-feira, na madrugada de terça-feira, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de manhãzinha já clareando. Eu sonhei que eu ia numa casa que lá estava cheio de demônio. E quando eu ia entrar lá, irmão, naquela casa, para expulsar os demônios, eu abria a porta, e quando eu entrava na casa, eu fechava a porta. Mas só quando eu fechava, como eu estava sozinho, eu fechava, aí veio um pouco de medo. E eu olhei e disse, não, vou deixar a porta aberta, possa que o negócio engrossa, eu corro. Aí eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, entrei um pouquinho na casa e eu vi alguma coisa, e foi como eu pensei, já corri, porque eu vi uma movimentação estranha. E quando eu saí da casa, que vou andando um pouco, como daqui ali em Floraci no sonho, sai um bicho feio de dentro da casa, sai para fora, olha para mim e diz assim para mim, nunca mais venha na minha casa. Se você vir na minha casa outra vez, eu acabo com toda a sua família. Aí quando ele disse isso, eu comecei a repreender, fui falando em língua e voltei para trás, e no meio do caminho eu me acordei. E quando eu me acordei, a lembrança veio, porque lá eu mexi no ninho, onde o diabo tinha feito, lá um ninho grande, porque meu filho disse que o rapaz que manifesta lá, esse rapaz, ele é daqui da cidade, ele manifesta lá com muitos, e ele cometeu um homicídio, ele matou uma pessoa que era macumbeira, e os demônios que manifestam dele disse que ele tirou a vida do cavalo dele, e agora ele vai ser o cavalo deles. E aí, quando manifesta lá, ele diz assim, olha, ele manifesta e diz assim para os presos, ali tem um cão ao meu serviço, aqui tem outro cão, ali tem outro, e ali tem outro, vai apontando. Então tudo lá paradinho, só o meu comando, agora eu vou dar um comando para ele sair. Aí quando dá o comando para ele sair,
nas celas, tudo perto, começa a gritar os presos endemoniados. Ele manda os demônios sair de lá e ele sai para as celas. Aí começa a griteada. Aí os agentes entram e metem o pau para cima. Depois que bate muito, por misericórdia, Deus faz os bichos ir embora, porque já tem apanhado muitos. Porque não vou dizer que é inocente, são pessoas que estão pagando, é raro, mas só que o inimigo está agindo, estava agindo. Não está mais, eu creio, em nome de Jesus. Não vi mais falar coisas depois que eu fui lá, mas eu creio que Deus honrou e está honrando. E o fato dele ter vindo me visitar, porque quando eu tive aquele sonho que eu me levantei para orar, já abri um jejum, passei o dia todinho sem comer nada, clamando, orando, e já lutando a luta espiritual, porque é assim que você vence o mal. E eu entendi que se ele veio até mim, é porque realmente a minha visita lá, do jeito que eu profetizei, aconteceu. E por isso, irmãos, quando você está lutando contra o inimigo, ele se levanta porque ele foi atingido, ele foi perturbado. Aí alguém vai dizer, isso é bobagem, é besteira, foi só um pesadelo, foi só uma situação. Eu repito, eu falo que Paulo está dizendo, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, porque realmente parece loucura. Acreditar que existe demônio, que demônio fez isso, aquilo, outro, aquelas... Não acredito. É loucura da cabeça, é doideira de crente. Doideira nada. O que o mundo está passando, porque o mundo não acredita. Então, o 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, diga glória a Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Pode glorificar bem forte o nome dele. Não, tem bem 30 lá. Está quase superlotado. Quando um preso fica só, quando está no castigo. Aí é uma celinha só um buraquinho com um pouquinho de luz, escuro. E ninguém quer ir para lá. Só quando dá algum trabalho ou que eles acham que dão, bota lá. Mas, irmãos, essa é a palavra. Vigia, crente. O negócio é sério. Não vá dormir sem orar. Não saia de casa sem orar. Desenvolva isso. E de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, faça um jejum. Mas, pastor, não aguento. Faça um jejum de meia hora. Passe meia hora sem comer. Como assim, pastor? Você toma café que hora? Toma café, pastor, eu como assim que me levanta, depois não come. Se consagra o jejum e fique lá com fome. Guarda um comerzinho de lado, você vai trabalhar e diz, Senhor, quando eu estiver com fome mesmo, aí eu oro, entrego o jejum e vou comer uma coisinha. Porque Deus sabe o seu potencial, sabe da sua fraqueza, Ele conhece tudo, mas Ele espera de você uma atitude. E se você começar jejuando 3 minutos pela fé, porque só é 3 minutos que você aguenta passar daquele horário, então aqueles 3 minutos vai valer como 3 dias. Porque Ele sabe que você não é acostumado a passar fome. Porque jejuar é passar fome diante de Deus, pela fé. Se abster de alimento, se abster de muitas coisas para ficar num localzinho só você e Deus. Aí é só coisa de crente mesmo, que está passando por luta, por dificuldades, e que precisa de uma provisão divina. E por isso a gente jejuma. E o jejum é conforme a sua capacidade. Porque eu tenho diabetes. Faça um jejum conforme as suas forças. Você vai ver que aos poucos você vai vencer essa diabetes. Mas comece. Vá quebrando os hábitos. Você já amanhece o dia comendo? Não amanheça, já consagra o jejum. Segure pelo menos 20 minutos, 30 minutos. Para aqueles que nunca jejuaram.
Alguém vai dizer, isso é heresia, jejum não é assim, é de 24 horas, não, é pela fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé. E o que procede disso é do maligno. Então a sua fé, você faz o que faz para Deus pela fé. E os resultados vão aparecendo porque Deus vê a fé. O que Deus procura no ser humano é a fé. Quando aqueles homens, 4 homens pegaram o paralítico e levaram em Cafarnaum para Jesus e não tinha como entrar e pegaram, quebraram o telhado, jogaram o aleijado por cima das telhas, vendo a hora machucar mais ainda, quebrar mais osso, mas foi tanta fé que ele ficou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz assim, vendo-lhes a fé, ele disse, os teus pecados estão perdoados. O pessoal começou a murmurar porque ele perdoou os pecados do homem e não aconteceu nada. E disse, isso aí perdoando pecado, quem pode perdoar? E Jesus disse, eu disse que estava perdoado somente. Vocês não estão gostando? Qual é mais fácil? Você está perdoado ou levanta e anda? Para você saber que o glória a Deus. Eita, glória a Deus. Para encerrar, para você saber que o Filho do Homem tem poder infinitamente para fazer coisas maiores, qual é mais fácil? Dizer, está perdoado os pecados ou levanta e anda? Ele manda o paralítico levantar. E ele levanta para a glória de Deus, porque ele viu neles a fé. É a fé que Deus procura em mim e em você. Uma atitude de fé, irmãos, se movendo na direção certa, pode ser pequena, mas o pequeno faz grandes resultados, porque Deus vê a sua fé e a sua força. Então, irmão, vigia com o que Deus lhe deu, porque o que você ouve, o que você sabe, o mundo vai questionar. Porque o mundo jamais ouviu, quando escuta não dá crédito. Mas você, que é crente, sabe que é assim que funciona, e essas são as armas da nossa milícia. Que Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Fiquem de pé e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no YouTube daqui a pouco. Eu vou postar quando chegar em casa. Senhor da glória, obrigado por mais uma noite, por mais uma semana que passou e uma semana que inicia. Hoje é o primeiro dia, sim. Deus, que essa semana seja, meu Pai, de bênção e de muita fé para essa pessoa, Pai. Que ela viva pela fé, que ela respire a fé, que ela sonhe pela fé, meu Pai. E aonde ela chegar, meu Pai, dê vitória. Meu Pai, que o inferno trema diante delas, meu Pai, porque elas vão pela fé e o Senhor vai com elas. E quando o diabo olhar para elas, vão ver a tua imagem, vai ver a tua presença, e o teu nome, ó Deus, será glorificado. Leva, Senhor, em paz e segurança, livra de acidente, livra de bala perdida, de homem mau, de homem sanguinário. Cobre-os com teu sangue, ó Deus, e faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós, e todo o corpo seja iluminado com a tua glória. Assim eu oro a Deus e abençoo o teu povo, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém, diz obrigado, Senhor. Pode glorificar bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra os braços, receba um abraço do pastor e vão na paz.